Fala galera, meu nome é Thales. E aí meu povão, bem-vindos ao projeto Exatas TT. E hoje vamos resolver uma questão aqui de segunda lei de Ohm do conteúdo de eletrodinâmica, recorrente demais no Enem e nos vestibulares da vida aí. Mas antes de seguir com a questão, eu pedir que vocês inscrevam-se aqui no canal, dá uma forcinha aí pro nosso projeto. Depois desse vídeo, vai lá no Instagram, segue a gente para você estar recebendo dicas valiosas e dicas que vão estar ajudando a gente na resolução das questões aqui no nosso canal do YouTube. Vamos embora para a questão, sem mais nem menos, vamos embora, questão do Enem na sua tela. Galera, antes de eu ler a questão para a gente começar a resolver, eu vou trabalhar um raciocínio aqui breve com vocês a respeito da segunda lei de Ohm. E é um raciocínio bem massa. A segunda lei de Ohm é essa aqui. É a lei Rowland. Resistência, é o R, é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área. E vamos saber o que acontece com a resistência quando a gente está modificando aqui os parâmetros de comprimento e área. Essa resistividade aqui, galera, é um valor tabelado que cada material vai ter o seu. São condições físicas do material. A resistência, galera, como eu já tinha comentado em vídeos anteriores de resolução, é o grau de dificuldade da corrente passar por algum lugar. Então, aqui no caso, a gente vai estar se tratando de um fio. Então, quanto maior a dificuldade, né, maior a resistência. Então, vamos lá. Vamos se colocar no lugar da corrente. Isso é fundamental para questões de eletrodinâmica, a gente se colocar no lugar da corrente elétrica. Se você fosse a corrente e você tivesse que percorrer um espaço para chegar no objetivo, você acha que seria mais fácil percorrer um espaço grande ou um espaço pequeno? Um espaço grande para chegar aqui no objetivo, e aqui é o início, e aqui é o objetivo, ou você queria percorrer um espaço menor? Obviamente, a gente queria percorrer um espaço menor. Se a gente fosse a corrente elétrica, a gente queria um comprimento menor. Então, quanto menor o comprimento, mais fácil é. Mas a resistência é o grau de dificuldade. Então, a gente tem que ver o que é o mais difícil para a gente. Então, quanto maior o comprimento, maior seria essa dificuldade, maior seria essa resistência. E aí, sacaram, galera? Então, a gente se colocando no lugar da corrente elétrica, a gente vê que quanto maior o comprimento, maior a dificuldade, que é a resistência. Agora vamos para a questão da abertura desse fio. Aqui a abertura do fio, a espessura aqui dessa área que é a abertura. Se a gente fosse a corrente, para a gente seria mais cômodo passar por um fio maior ou passar por um fio de área menor. Eu acho que seria mais difícil a gente passar por um fio de área menor. Então a relação da área é diferente. Quanto menor essa área daqui, maior vai ser a dificuldade da resistência. Maior vai ser a resistência. Então, se a área for maior, a gente tem mais espaço, seria mais fácil. Mas se a área for menor, é mais difícil. Então, aumenta a resistência. A resistência é o grau de dificuldade. Ah, Thales, se eu quisesse aumentar a minha resistência em 2 vezes, aí eu teria que aumentar o meu comprimento 2 vezes ou diminuir a área em 2 vezes, diminuir a área em 2 vezes. Se eu quisesse aumentar minha resistência 4 vezes, eu poderia aumentar o meu comprimento, aumentando a dificuldade 4 vezes, ou diminuir a área 4 vezes. Beleza, galera? Sacaram esse raciocínio? Posso apagar o quadro? Vocês vão anotar ou qualquer coisa voltar ao vídeo. Então vamos lá para a questão do Enem agora. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Isso aqui é importante, galera. Ele quer que aumente a voltagem e deixe a potência igual. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material. Galera, esse mesmo material também é importantíssimo. Vou dizer por que já já. E com o dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área da seção transversal do fio, quádruplo da área da seção reta do fio, quarta parte da área da seção reta do fio. Galera, é o seguinte, a questão trata de um chuveiro
de um chuveiro aqui, com uma tensão que a gente representa pela letra U, lembrar aí dos vídeos anteriores, ou U ou V, mas é mais adequado U, porque V já é a unidade de voltagem. Chuveiro com 110 volts. E eu quero aumentar essa voltagem aqui, que eu vou chamar de voltagem 1, eu quero aumentar para uma voltagem 2 de 220 volts e manter a potência inalterada. O que é que tem que acontecer com o fio, com as características do fio? Caramba, Thales, tu tá pedindo para a gente envolver voltagem com o fio, mas tu ensinou antes de começar a questão a relação da resistência com o fio. Então a gente vai logo relacionar voltagem com a resistência pela regrinha da potência, que é igual a U ao quadrado dividido por R. Essa fórmula de calcular a potência relaciona potência com resistência. E dependendo do que a gente achar aqui para resistência, a gente compara com as características do fio pela segunda lei de Ohm, que é ρ, ρ vezes L sobre A. Então, nosso foco, relacionar aqui as mudanças da voltagem, da resistência, na fórmula da potência e ver o que é que isso vai acarretar para a gente nas características do fio descritas pela segunda lei de Ohm. Vamos lá? Eu tenho, galera, inicialmente uma potência 1, que é a potência gerada por 110 volts. Então, no lugar do U, na fórmula de potência, igual a U ao quadrado dividido por R, no lugar do U eu vou botar 110 ao quadrado, porque na fórmula está ao quadrado, dividido pela resistência 1. Que isso aqui é antes da modificação da voltagem. E eu tenho a potência 2, que vai ser a potência depois da modificação da voltagem, 220 volts, elevado ao quadrado, dividido por R2. Vamos ver o que vai acontecer com essa resistência depois da modificação da voltagem. Thales, eu estou com duas incógnitas aqui, Thales. P1, P2, R1, R2. Tá difícil. Mas na questão ele fala que mantém inalterada a sua potência. Se mantém inalterada a sua potência, então P1 é igual a P2. Então eu posso dizer que isso aqui, 110 ao quadrado dividido por R1, que isso aqui é P1, é igual a 220 ao quadrado dividido por R2, que é P2. Então vamos igualar essas frações aqui. Então vamos lá, galera. P1, 110 ao quadrado dividido por R1, e P2, 220 ao quadrado dividido por R2. Vamos ver aqui o que é que a gente vai achar. Quantas vezes a resistência 2, que é a nova resistência, vai aumentar ou diminuir da resistência 1. Para isso, vamos isolar a resistência 2, que é que a gente quer saber o comportamento da resistência 2 em função da resistência 1. Quando eu mudar a voltagem, o que é que vai acontecer com a resistência? Ela vai ser alterada em quantas vezes? 4 vezes? Uma vez? Vai ser pela metade? Vamos ver. Isolando R2, fazendo aqui o cruz credo, passando ele multiplicando 110 ao quadrado, e o R1 multiplicando o 220 ao quadrado. Vamos ficar com 110 ao quadrado vezes R2 igual a 220 ao quadrado vezes R1. Dividido não, vezes. Então, isolando R2, que é o que a gente quer saber o que acontece com a resistência depois da modificação. Então, esse 110 ao quadrado passa dividindo. Vamos ficar com 220 ao quadrado dividido por 110 ao quadrado vezes R1. Continuando aqui em cima, foi um pouco imprensado, mas vamos continuar. 220 ao quadrado dividido por 110 ao quadrado, galera. 220 ao quadrado dividido por 110 ao quadrado, galera. Isso aqui dá 4 vezes R1. Você poderia agrupar aqui, botar, como o de cima está elevado ao quadrado e de baixo também, você poderia dizer que essa fração inteira está elevada ao quadrado. Dividindo 220 por 110, a gente ia ter 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então, R2, a resistência depois que eu modifiquei a voltagem, ela ficou 4 vezes maior. Ficou 4 vezes maior do que a resistência inicial. Eu tinha uma resistência de 110, depois que eu mudei para 220, eu aumentei 4 vezes a minha resistência. Galera, então aqui, ó, isso aqui foi o que a gente achou do nosso cálculo anterior. Qualquer coisa você não acompanhou, volta o vídeo, vê quantas vezes for necessário. E vamos continuar aqui, sabendo que a resistência, depois que modifiquei a voltagem de 110 para 220, ficou 4 vezes a primeira. Vamos continuar o cálculo.
E aí? Modifiquei, minha resistência aumentou em 4 vezes. O que é que acontece com o fio? Então, galera, pela segunda lei de Ohm, resistividade vezes L sobre A, rola. Pela lei da rola, se a gente quiser aumentar essa resistência, que foi o que aconteceu aqui, o aumento de 4 vezes, se a gente quiser aumentar a resistência em 4 vezes, das duas, a gente viu no começo, antes de começar a questão, se a gente quiser aumentar a resistência, ou a gente aumenta o comprimento, se a gente quiser aumentar a dificuldade, ou aumenta o comprimento a ser percorrido em 4 vezes também, ou diminui a área em 4 vezes, diminui a área de seção transversal do fio, ou a abertura do fio em 4 vezes. E aí, galera, vamos nas questões para ver o que é que a gente tem. Uma das maneiras de aumentar a resistência 4 vezes vai ser dobrar o comprimento do fio? Não, seria quadruplicar o comprimento do fio. A gente está vendo aqui. Seria reduzir a metade o comprimento do fio? Não. A gente teria que aumentar 4 vezes o comprimento do fio e não reduzir pela metade. A gente ia ter que reduzir a área de seção reta do fio, essa área A, pela metade? Não, tem que reduzir aqui 4 vezes. A gente ia aumentar a área, quadruplicar a área da seção reta do fio? Não, a gente tem que diminuir essa área 4 vezes. Quarta parte da área da seção reta do fio. Realmente, agora, essa questão é a questão que a gente vai querer. Porque a gente, para poder aumentar essa resistência em 4 vezes, tem que diminuir a área em 4 vezes. E diminuir 4 vezes a área é dividir essa área por 4. Se eu dividir essa área aqui por 4, vai ser a mesma coisa que eu estar aumentando o comprimento do fio por 4 ou aumentando a resistência aqui 4 vezes também. Então, diminuindo aqui a área 4 vezes, ou seja, dividindo essa área por 4, ou seja, a quarta parte da área, vai aumentar a minha resistência. Porque se eu reduzir a área, eu estou aumentando o grau de dificuldade da corrente passar. Então, resposta correta, letra E de estudei e dei uma surra no Enem. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Não se esquece de inscrever, deixar um like aí, colocar nos comentários suas dúvidas e ir lá no direct do Instagram, seguir a gente também e lá no direct também colocar suas dúvidas. Tamo junto, é nóis, beijão, abraço, aprovação para geral, Projeto Exatas TT.